Olá, boa noite! Vamos iniciar mais um episódio da série Segurança em Foco. Então, vamos entrando, vamos compartilhando essa live para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas consigam ver sobre esse tema que, tá maravilhoso. Então, vamos hoje conversar com a Letícia Aracaki sobre cultura, entre aspas, de segurança. Esse é um tema que a gente vê em várias empresas, que a gente tem no nosso cotidiano enquanto profissionais de segurança no trabalho. Então, eu convido você a ficar por aqui. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, o que é a série de lives Segurança em Foco? É uma série, vários episódios, onde cada episódio vem um especialista da área de SST ou de áreas afins, para que a gente fale sobre temas pertinentes a essa área. Então aqui, nós já tivemos Gilval Menezes, Rico Martins, Ana Fermaton, Carla Mikoski, Heloísa Guimarães. Hoje temos a Letícia Aracaki, também tivemos a Deise Silva, que é educadora de segurança. E essa semana nós não vamos ter, pessoal, a live na quinta-feira. Então esse dia 9 não teremos Segurança em Foco, mas retornamos com Segurança em Foco na segunda que vem. Eu quero aproveitar esses minutinhos antes de nós iniciarmos a live para fazer um pedido para você que está me assistindo do lado daí. Para quem não sabe, eu sei que existem várias pessoas de várias regiões que me seguem, mas eu moro em Lages, Santa Catarina. A poucos quilômetros daqui, nós temos o Rio Grande do Sul. Boa noite, Paula, tudo bem? E, infelizmente, o Rio Grande do Sul está passando por uma situação devastadora, é triste, é um cenário de guerra. Se você acompanha, né, está nas redes sociais, você com certeza viu as notícias relacionadas ao Rio Grande do Sul. E eu tô aqui para usar esse espaço, esses minutinhos antes de a gente iniciar a live, para convidar você a doar, a fazer a sua parte doando. Pode ser pasta de dente, toalha de banho, água potável, kit de higiene, pode ser ração, tanto para cachorro quanto para gato, produtos de limpeza. Tudo isso as pessoas estão precisando. E se você não sabe aonde tem coletas perto da sua casa, dá um Google que eu tenho certeza que você vai descobrir. A gente também tá com os correios em função disso em todo o país. Então, com certeza, a sua doação ela vai fazer a diferença. E se você não sabe o que doar, olha também no teu guarda-roupa. Às vezes a gente tem tanta roupa, né, e não usa. E hoje tem tanta gente precisando. Às vezes, quem tem filho tem muito brinquedo também. E acaba que esses brinquedos ficam ali, né, e a criança não usa. Então, tem várias crianças precisando distrair a mente nesse momento, então doe. Também cuidado para quem vai fazer Pix, tá? Tem muita gente sacana, pelo amor de Deus, que tá se prevalecendo desse momento tão triste. Então, se você for doar para o Rio Grande do Sul, só tenha atenção no Pix que você está doando, se ele é de uma instituição que seja reconhecida, porque senão você pode estar doando para algum criminoso. Então, fica aqui o meu convite para você que está do lado daí, faça sua doação, vamos ajudar. Infelizmente as mudanças climáticas vêm crescendo, hoje é o Rio Grande do Sul, amanhã pode ser a gente, então vamos colaborar, ter empatia com os nossos conterrâneos, né? Com o pessoal que mora aqui no Brasil. O Brasil é um país continental, então a gente pode ajudar de várias maneiras. Boa noite, Joyce, boa noite, Bruna, sejam todos muito bem-vindas. Heloísa que também acabou de entrar. Já vou ver se a Lê tá por aqui. Se a Lê tiver, já vou chamar ela. Deixa eu ver. Acho que ela já tá. Vamos aqui. E pessoal, só para avisar vocês que novamente, né, nessa semana, na quinta-feira não teremos o Segurança em Foco, mas teremos na semana que vem. Olá, Ricardo. Tô tentando enviar a notificação aqui para a Lê e vamos ver se ela vai receber. Tô mandando pro perfil Aracaki Consultoria. Lê, se estiver me escutando, Jackson, na verdade não tem como a gente não falar disso, né? É o nosso papel falar disso nesse momento. A gente precisa trazer visibilidade para esse tema que é tão necessário. Então, eu achei importante a gente que sempre está aqui falar sobre isso e instigar vocês a doarem da maneira que for possível. Eu sei que às vezes a gente não tem, né,
muito dinheiro, às vezes a gente tem poucas coisas, mas R$ 1 que seja vai fazer total diferença. Não apareceu aí, Lê? Aqui pra mim aparece a notificação de que você mandou a convocação, mas não aparece ela em si. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver se vai, vamos ver se... Olá, Bruno. Tô aceitando, Lê. Vê se tá chegando. Ah, sim! Então, Boa noite! boa noite, Kendra. Boa noite a todos. Como que você tá, Lê? Ó, deixa eu só. Calma aí. À Pronto. vontade. Então, hoje eu chego, Kendra, bem abalada. A minha amiga de 5 anos, ela tem um amiguinho que faleceu hoje. E a hora que essa notícia chegou pra gente aqui no final do dia, a gente perde a estrutura, né? E aí me fez refletir novamente sobre, né, o quanto a gente tem e o valor da vida, né? E assim a gente segue. Com o coração apertadinho hoje, mas a gente segue. Poxa, sinto muito. Se você quiser, a gente pode remarcar também, não tem problema. A gente vai seguindo aqui. Tá, beleza. Do lado daqui, eu tô abalada com todas essas notícias que a gente vem recebendo, né, do Rio Grande do Sul. Infelizmente, muita tristeza, assim, cada vez mais a gente abre as redes sociais e só vê notícia ruim. E hoje até eu fiz stories de manhã e eu tava, sabe, eu não conseguia falar com energia, assim, tava doendo demais. Mas mesmo assim eu fiz e se eu paro pra pensar nisso, já me dá vontade de chorar. Então eu evitei, sabe, ver essas notícias no dia de hoje para que eu tivesse energia de conseguir focar nisso. Então fica aqui meus sentimentos, porque por mais que não seja da sua família, impacta totalmente na sua família e possivelmente você conhecia também. E querendo ou não, é criança, né? Então dói bastante. Gente. Mas o propósito aqui também é grande, né? O propósito aqui hoje é grandioso. Então estamos na missão. Vamos falar sobre um tema que é tão necessário e que muitas vezes se torna confuso para as pessoas. Eu vejo que a gente fala muito de segurança no trabalho, dentro da segurança no trabalho, sobre cultura de segurança. Então a gente vai ouvir, a gente precisa criar ações para que a gente possa fortalecer a cultura de segurança, porque a cultura de segurança é isso, porque o nível de segurança é aquilo. Então é algo bem importante de a gente se falar, e ninguém melhor do que você, uma especialista em cultura, para falar sobre isso. Então, fica aqui meu agradecimento por você estar aqui agora ainda mais, né, com toda essa situação, por você ter se disponibilizado de trazer esse conhecimento para a gente do lado de cá. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você me vê aqui do outro lado? Eu te vejo. Só para garantir de que a gente está se vendo. Sim, E sim. como você quer que eu me apresente ou você quer que eu faça a trajetória da carreira? Como que é Eu melhor? gostaria, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece, e que você contasse um pouquinho da sua trajetória. A gente já, a partir disso, eu tenho certeza que a gente já vai iniciar na nossa conversa, já vai iniciar no nosso tema e a gente vai tendo essa troca, assim, sem apegos a perguntas ou qualquer outra coisa do tipo. Então, para quem não conhece, meu nome é Letícia Aracaki, eu estou residindo atualmente na cidade de Sorocaba da Serra, que fica aqui do lado de Sorocaba, estou a 15 minutos de Sorocaba. Sou casada com o William, um paizão, um maridão. Nós temos 4 filhos. As pessoas me perguntam, mas 2 do William e 2 seu, né? Não, os 4 meu. O João Miguel, 5 anos, o Vicente de 2 anos e meio e a Alice de 1 ano. Iniciei a minha carreira em RH no ano de 2000. Vou falar da formação primeiro para fazer sentido essa história aqui. A minha primeira Claro. formação foi em RH. E a minha paixão sempre foi a psicologia. Na época que eu fui fazer RH, eu não tinha condições financeiras de fazer a psicologia. Aí eu trabalhava, o salário que eu tinha, que era um salário mínimo, ele pagava o ônibus
e pagava a mensalidade da faculdade de RH. E aí eu fiz RH super triste porque eu queria fazer psicologia. E aí o universo ele sempre me presenteou muito com as oportunidades. Quando eu fiz a minha matrícula para trabalhar, para fazer a faculdade de RH, eu já tive a oportunidade de ser convidada para trabalhar em RH. Então, a minha primeira experiência profissional em 2009 foi já na área de RH. E para minha felicidade foi na área de treinamento e desenvolvimento e educação corporativa. Então foi aí que eu comecei a ter esse olhar de autodesenvolvimento, né, de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de time, desenvolvimento organizacional. E foi nessa primeira experiência que eu tive acesso à educação corporativa. E aí, quando eu comecei a acessar a educação corporativa, a fazer benchmark em outras empresas, eu falei, gente, né, que honroso, que nobre que é esse trabalho que as organizações fazem de desenvolver, de cuidar das pessoas, né, de um ponto de vista integral, né, não só do ponto de vista de uma competência X, mas da carreira dessa pessoa dentro da organização. E aí eu fiz RH, aí eu fiz uma uma especialização em psicologia organizacional, ainda para tentar sanar esse buraquinho da vontade que eu tinha de fazer a psicologia, fiz psicologia organizacional. Depois eu fiz uma formação que é uma extensão acadêmica em comunicação e em relações humanas. Depois eu fiz aqueles cursos mais curtos, assim, breves, em programação neurolinguística, para entender um pouco sobre as crenças limitantes, agrupamento de crenças, modelos mentais, e na sequência eu já fiz inteligência emocional. Depois, fiz uma formação para trabalhar como terapeuta integrativa, que numa outra linguagem a gente também entende como terapeuta holística, mas é aquela terapia que compreende todas as partes do ser. Então, é a terapia integrativa e sistêmica. Depois que eu fiz essa formação para atender como terapeuta integrativa, eu fiz a formação para atender como terapeuta Theta Healing também, que é uma formação onde a gente aprende a meditar, né? A gente aprende a silenciar um pouco o pensamento, entrar em outras ondas de frequência neuronal para reconhecer o nosso sistema de crenças e ajudar outras pessoas baseada nessa frequência Theta Healing. Essa aí eu nunca tinha ouvido falar ainda. É incrível. Uhum. Bom. Aí, depois que eu fiz essa formação em Theta Healing, eu fiz a formação em coaching ontológico. Não é essa a formação do coaching tradicional americano, é uma formação baseada numa filosofia chilena, maravilhosa, super respeitosa, que ela compreende o desenvolvimento individual na medida que o outro pode se desenvolver. Não na medida da meta, do foco no resultado, não, na medida que aquele sistema, daquele ele dá conta de olhar para a mudança, acolher a mudança e permitir com que essa mudança aconteça na vida dele dentro do possível, da capacidade daquela psique. Incrível essa formação. E depois eu fiz uma pós, outra especialização em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E recentemente agora eu estou matriculada numa outra formação que é corporativa. E daqui a pouco, a hora que eu contar minha história de carreira, vocês vão entender o porquê. E fiz também a certificação internacional em segurança psicológica de times. E a hora que eu contar agora um pouco da carreira, vocês vão entender o porquê de eu voltar agora para a educação corporativa. Então, comecei a minha história em RH em 2009, fiquei na área de RH corporativa até entre 2014 e 2015. Em 2014, eu já estava dando aula em faculdade, nos cursos tecnológicos de RH, de gestão de pessoas. Aquele primeiro semestre dos cursos tecnológicos, né? Lá eu conheci uma aluna, a gente abriu uma empresa entre 2014 e 2015 e eu comecei a atender empresas. Continuei dando aulas e abrimos a consultoria para atender indústrias. A gente... Para nossa felicidade, eu falo que o universo ele sempre foi muito generoso com a minha trajetória de carreira. O nosso primeiro cliente foi uma multinacional automotiva. Eu falei assim, só isso. Muito conhecida, inclusive. E aí, nessa época, eles contrataram a gente para fazer a palestra de abertura na CIPAT. E foi nessa época onde eu tive o primeiro contato com a filosofia do Geller, do cuidado ativo. Eu cuido de mim, eu cuido de você, eu permito que você cuide de mim, e eu fui estudar tudo isso. E para minha surpresa,
Eu falei, gente, eu não sabia que a área de segurança falava de comportamento. Então, eles passaram para a gente toda essa filosofia. Eu fui estudar, dei um Google para entender e eu comecei a compreender que segurança não era só aquela questão de requisitos legais, normas, regras, EPIs, acidente, afastamento. E eu comecei a ver que segurança também tinha um viés de comportamento. Então, dessa data, Kendra, de 2015 a 2018, eu atendi empresas e indústrias com palestras para a CIPAT e com treinamento para desenvolvimento de líderes. E o que me acontecia? Eu não tinha essa noção de que existia uma cultura de segurança, que existia modelos de diagnóstico para medir uma cultura de segurança, que tem curvas de maturidade, programas específicos, que tem um linguajar específico de cultura de segurança. Então, de 15 até 18, eu atendia as empresas sem ter essa noção. E eu aplicava nas palestras e nos treinamentos o método de desenvolvimento de cultura organizacional. Então, na minha cabeça, assim, é desenvolver pessoas do mesmo jeito. Eu só tenho que colocar o termo aqui, prevenção, segurança, cuidar de pessoas. E eu fui indo nessa linha de raciocínio até o ano de 2018, que foi quando eu estava prestando serviço para a Votorantim Cimentos. Eles realizaram um diagnóstico de cultura de segurança pela DNV, e eu já estava atendendo a Votorantim Cimentos nessa época. E aí o Rômulo, na época, que era o coordenador, ele falou, Lê, a gente vai fazer a entrega do diagnóstico, você vem com a gente para facilitar a entrega? Então ele queria que fosse algo mais leve a entrega. Aí eu fui conhecer a equipe da DNV, a DNV me conheceu, e aí acontece que a partir do final de 2018 eu comecei a prestar serviços para a DNV. Comecei a atender como consultora subcontratada da DNV nos projetos de diagnóstico de cultura de segurança. E aí, quando eu entrei na DNV, eu falei, tudo isso, essa linguagem toda eu já conheço, ok. Quando eu comecei a conhecer as ferramentas, eu falei, que é? Eu não sabia nem falar Hearts and Minds. O que é isso? Hearts and Minds? E entendendo, curva de maturidade, né? Níveis de maturidade, atributo de desenvolvimento, reativo, cultura calculista. Eu falei, gente, quanta coisa é essa? E aí, a DNV me formou como uma consultora de diagnóstico voltada para a segurança comportamental. Então, durante o período de 3 anos, viajei com eles pra caramba para atender empresas no Brasil, aplicando diagnóstico de cultura de segurança no modelo Hearts and Minds, ajudando as organizações a entender o resultado do diagnóstico, elaborando o plano de ação, atuando com a sensibilização e a conscientização do conselho diretivo, CEO, alta direção sobre o resultado e as ações desejadas, e todo o time de gestão e líderes a compreender o resultado e estruturar um plano de ação. Então, tive essa escola com a DNV, que não foi só para compreender que cultura de segurança tem método, diferente de cultura organizacional. Então, como a gente compreende cultura de segurança é uma forma, como a gente compreende cultura organizacional é de outra, mas daqui a pouco a gente vai entender um novo olhar sobre isso. Para a cultura de segurança, tem modelo de diagnóstico para a gente aplicar e medir nível de maturidade de cultura de segurança. Para a cultura organizacional, tem diagnóstico para a gente aplicar, para entender a cultura, o nível de maturidade de cultura. E se você for pensar em várias culturas, para todas as culturas vai ter, viu, Kendra? Então, foi muito, só para fazer algumas pontuações, foi muito louco, porque quando eu entrei nessa parte da indústria, assim, e entrei em uma multinacional também, eu não tinha dimensão do que era uma indústria, né? Eu ouvia falar, mas não tinha dimensão. E aí eu comecei a ouvir sobre cultura de segurança. Eu fiquei, tá, mas para a cultura de segurança evoluir, a organização não tem que evoluir junto. Não, mas a cultura organizacional é uma coisa, a cultura de segurança é outra. Eu ficava tipo, mas por que se uma impacta na outra? Não tem que fazer as duas junto, então, sabe? A minha mente começou a entrar em parafusinhos, assim. Então foi muito bacana ir a fundo, ir procurando para tentar ver as conexões, que eu pensava, poxa, tem uma conexão de psicologia com segurança no trabalho aqui tão grande, e eu não tô vendo isso na prática. Eu não tô vendo a psicologia organizacional vindo com a segurança no trabalho. Como é que a gente vai fazer? Como é que isso se conecta? Então é muito importante para mim ouvir essa tua experiência aí, porque, óbvio, depois de um tempo fez sentido, né? Mas com certeza agora vai complementar ainda mais a minha visão. Sim, com certeza.
E ainda eu quero voltar nesse complemento, porque acho que está aí o grande pulo do gato, mas vamos fazer mais um suspense, porque eu preciso trazer os dois elementos de explicar a integração dessa informação. Ainda quando eu estava na DNV, trabalhando nos diagnósticos, né, entendendo como as culturas funcionavam, medir a maturidade, diagnóstico quantitativo, diagnóstico qualitativo, o desenho de tudo isso, entrevistas individuais e colhendo as narrativas dessas organizações, né? Eu fui tentando entender, baseado em tudo isso que eu estava ouvindo, e na curva de maturidade, o que a gente poderia fazer de ação para tornar tudo isso sustentável. Porque quando a gente olha para o modelo de cultura de segurança, para o nível de maturidade, para os atributos, se você está numa empresa reativa, intuitivamente você sabe quais são as ações para ela ir para um calculista. Se ela está no calculista, intuitivamente você sabe quais ações vão levar ela para o calculista. E aí chegou um momento, Kendra, que começou a dar um nó na minha cabeça. Eu falei assim, gente, é um modelo que a gente está aplicando e sugerindo, né? Lógico que tem as particularidades de cada organização. E aí a gente ia sugerindo isso para as organizações e elas mesmas iam co-criando essas ações. E aí foi passando os anos, eu fui percebendo que assim, gente, eles entendem, eles implantam, eles lançam a informação, eles fazem o PDCA, mas a coisa não muda. Os números continuam os mesmos, os comportamentos continuam os mesmos. Eu tenho ferramenta, todo mundo sabe que tem, mas ela não é efetiva, ela não tem a performance. E aí eu fui começando a ter a compreensão de que isso não estava só no aspecto, por exemplo, da maturidade do Hearts and Minds, que tinha algo a mais e que era da cultura organizacional. E um ponto importante que eu aprendi na DNV, que o foco dela é em gestão de riscos, né? Eles têm muito essa linguagem da adequação do sistema de gestão de saúde e segurança. Então, além da gente entender lá o que é um sistema de gestão de saúde e segurança, a gente entende os padrões de um sistema de gestão de saúde e segurança, como implantar e como trazer a performance. E quando eu comecei a olhar para tudo isso, aí deu mais um bug mental ainda, porque eu falei, nossa, mas quando eu estava em RH, em cultura organizacional, a gente não faz sistema integrado, ele em ordem, ganhar performance para sustentar as culturas. A gente trabalhava a cultura só vindo do RH, sem considerar o sistema de gestão, as iniciativas das outras áreas. E aí, quando eu fui para a DNV e eu comecei a entender a importância de um sistema de gestão de saúde e segurança, ou para aquelas organizações que conseguem criar um sistema de gestão integrado, a importância disso estar em dia, da casa estar em ordem. E aí, conforme eu ia aplicando os diagnósticos, né, junto com a DNV, e eles me formando para entender a importância da organização, quando eu falo, por exemplo, aqui de forma isolada, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança, eu estou falando da área de saúde e segurança, do SESMIT, no caso, né? Do SESMIT, a sistemática, procedimentos, políticas, normas, regras, programas, indicadores, distribuição de competências do time, performance do time, indicadores, a relação deles, do time, com as demais áreas da organização. Se isso não estiver em dia, não estiver minimamente padronizado, não tem como a gente garantir a performance de tudo que está nesse sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de gestão de saúde e segurança CAPEM, falta de procedimento no próprio sistema de gestão de saúde e segurança, na área de SESMIT, falha em criação de sistemas operacionais, lançamento de programas comportamentais ou iniciativas comportamentais em saúde e segurança, que nascem só do SESMIT, que a organização como um todo não é envolvida, eu vou perdendo o sentido, o propósito. A organização ela não entende o porquê da sistemática de tudo isso. Então, fica difícil trabalhar uma cultura que traga um resultado calculista, né? Um proativo dentro do calculista, um número proativo em performance. Ele vai performar por quê? Se ele não entendeu o porquê dessa performance. Esse número, esse indicador, seja reativo, preditivo, proativo, generativo, qual indicador for, se a casa não estiver em ordem, eu perco o propósito.
quem vai usar essa informação não vai ter sentido. E aí eu comecei a entender que eu estava olhando muito para a curva de maturidade do Hearts and Minds. E aí eu comecei a perceber que não era só devido a esse processo do Hearts and Minds, que era algo da estrutura da organização, era algo maior. Aí, legal. Então, tá. Então, diagnóstico, ok. Entendidade. Aquela... Eita, voltou? Voltou. Travou um pouquinho, mas voltou. Aquela cultura que está no reativo, ela vai ter que fazer uma forcinha ali para adequar o sistema de gestão. Na hora que o sistema de gestão estiver ok, a casa estiver em ordem, né? A gente já sabe trabalhar com os nossos números. A hora que os números eles forem reais, verdadeiros, eu posso confiar nesses números e eu colocar as áreas para entender a prática desses números através do quê? Dos ritos, né? Dos programas, dos procedimentos, das iniciativas que sustentam a relação diária das áreas com esses programas. Aí faz sentido para eles usar o programa, faz sentido para eles gerar esse resultado. Eles sabem agora porque esse resultado é deles. Entende? Eles sabem porque esse resultado está lá na conta deles. E o quanto de dinheiro isso está gerando de perda para a companhia. Então, eles começam a fazer essa associação da perda financeira, do passivo, do impacto em pessoas, do impacto em produtividade. E eles entendem que a ferramenta que eu criei é para trazer uma performance da gestão daquele time, para que aquele time entenda percepção de risco, cuidado ativo, prevenção, procedimentos operacionais, todos os temas que a gente trabalha em segurança no dia a dia, ele pode fluir com essa temática através das ferramentas que são criadas pelo SESMIT, pela organização, para ele performar, para ele criar cola, né? Para ele se relacionar com ele mesmo e se relacionar com o time. Aí a gente começa a ter uma cultura de segurança mais sustentável. E aí eu percebi que só o modelo Hertz mais não estava dando conta de eu trazer performance para esses programas. Aí, legal. Aí, vou voltar aqui para 2022. Aí, em 2022, eu já estava morrendo de trabalhar com o diagnóstico e tentando, dando assim, como minha amiga fala, Lê, você dá o corpo, você dá a mente, você dá o coração, você dá a alma nos projetos. Você se entrega nos projetos, você vai na profundidade. Eu sei que assim, eu estava entregando tudo que eu tinha de energia para tentar entender o porquê mesmo trabalhando com toda a parametrização de arrumar o sistema de gestão de saúde e segurança, de trabalhar com a curva de maturidade, com os comportamentos desejados da curva de maturidade, a gente não estava conseguindo trabalhar com uma cultura sustentável. Já estava com isso me incomodando muito na cabeça. E aí, em 2022, fiz a formação em segurança psicológica de times, que é a doutora M. E aí, quando eu comecei a entender, não que eu não entendia, né? Eu entendo o contexto de segurança psicológica, mas na minha cabeça, a segurança psicológica era da organização. Então, essa organização não tem segurança psicológica. E na formação, eu entendi que segurança psicológica é o fenômeno que acontece no time. E aí, quando eu comecei a olhar para aquilo, eu falei, então tá, então se o time tem segurança psicológica, se ele consegue ter essa dinâmica do grupo, ele se desenvolve, né, através da fala, da escuta, do espaço igualitário, da educação, né, da aprendizagem, ele tem um engajamento maior, ele tem uma produtividade maior, ele tem uma colaboração maior. Então, tá aí porque cada área performa de uma forma em segurança. Tem sempre aquele gerente, né, que dá show de bola, né, que consegue atender todos os indicadores, né, da área dele de saúde e segurança, e tem aqueles gestores que a gente tem que ir puxando mais, né, desenvolver eles para eles entenderem, e tem áreas que tem mais acidente, tem áreas que tem menos, tem áreas que tem mais relatos, tem áreas que não tem relato, e eu falei assim, nossa, que legal! Então, a gente desenvolve cultura através da performance dos times. Aí isso já deu um bug na minha cabeça, né? Que eu queria desenvolver cultura de segurança dentro do modelo Hearts and Minds, top-down, cultura organizacional, vou cascatear isso e manda bala. E aí veio essa informação, né? De que eu
cada liderança vai ter uma performance diferente e que os times que desenvolvem e que a performance dos times é que vai sustentar os ritos e a gente vai ter aí uma cultura. Né, e é interessante, Kendra, porque assim, eu acho que a gente vai somando experiência, informação, e chega um momento, tipo, sai daqui e cai no coração, né? Tipo, faz sentido. Tipo, aí eu falei, nossa, dentro das literaturas de desenvolvimento de cultura organizacional, a gente já tem a narrativa de que o que é cultura, né? É um legado institucionalizado das lideranças do passado e da liderança do presente. Então, quando a gente olha, por exemplo, o modelo organizacional, a gente acredita muito que desenvolvendo as lideranças, a gente vai desenvolver a cultura. E aí eu falei, não, a gente vai desenvolver os times. Aí a gente vai desenvolver a cultura. Não é treinar os líderes, é treinar os times. Eu falei, nossa, muito louco. Eu fiz uma outra formação que, uau, fez eu sair assim. Eu já tenho um modelo mental meio abstrato, sabe? Mais fora da matrix, do quadrado, da caixa. Ele é mais abstração, assim. E aí eu fiz essa formação em modelagem de cultura organizacional. E a hora que eu terminei essa formação, eu achei que eu ia ter uma crise de identidade profissional. Socorro, para tudo. Até agora, só fiz cagada, judiei dos meus clientes, tentar métodos que realmente não iam dar certo. E eu falei, saí do mercado, eu não quero mais ser consultora. E aí eu comecei a inventar essas fantasias na minha cabeça, porque a formação em modelar me trouxe essa visão novamente do todo, do método, e conseguiu amarrar todas essas dores que eu vinha encontrando no meio do caminho ao desenvolver uma cultura de segurança pautada numa curva de maturidade. Então, essa brevemente é a minha história acadêmica e profissional. Aí agora eu vou deixar você ou ler comentários ou fazer perguntas para a gente ir crescendo. Legal a colocação. Essa foi a minha história, brevemente. Adorei. Lê, uma coisa muito que eu quero pontuar através da sua fala, e que era algo que me despertava também a curiosidade, é que muito se vinha dessa questão de a área da segurança depender daquilo que era o diagnóstico da cultura de segurança. Então, todas as ações que o SESMIT tinha era pautado naquilo que era preciso para alavancar a cultura de segurança. E se esquecia de todo o resto, sabe? A partir daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu vi, eu via e vejo ainda na segurança do trabalho algo muito cartesiano. Então, assim, é daqui para cá existe uma linha, a gente vai seguir essa linha aqui, é assim que deve ser feito. E algo que eu aprendi desde a primeira fase da psicologia e que eu trouxe muito comigo era a questão de que depende e tudo é subjetivo, nada é certo. Então eu olhava para essas ações dentro não somente da área da segurança no trabalho, mas dentro do próprio RH, de que se era assim, assim deveria ser feito. E muitas pessoas sofriam com isso. Os líderes não entendiam o porquê que aquilo estava acontecendo, nem o porquê que aquele era o diagnóstico. Os colaboradores não entendiam por que estava nesse nível aqui, sendo que tal área age de determinada maneira, outra área age de determinada maneira. Como assim a gente está só nesse nível, sendo que aqui na minha área a gente faz tudo isso? Ou tipo, eles estão fazendo esse diagnóstico aí para vender para as outras pessoas, porque aqui não é dessa maneira. Então era muito linear e se esquecia da subjetividade das pessoas. Se esquecia de que um time... Imagina assim, né? Eu costumo pensar dessa maneira. Se uma pessoa, um serzinho, é totalmente diferente de outro ser, imagina um time inteiro. Imagina uma organização inteira. Como é que a gente vai lidar e ter ações lineares, sendo que nada é linear dentro dessa organização? Uma máquina não funciona igual de um dia igual ao outro.
tudo depende, tudo é o contexto. Então, como que a gente olha para isso? E quando você traz assim, não, a gente não tem que trabalhar, a cultura não é assim, de uma forma, tudo de uma vez só. Cada pessoa, cada time é uma maneira, a gente precisa evoluir os times. E isso traz até conforto. Porque você, enquanto profissional de segurança, você olhar assim, meu Deus, eu tenho que mudar a organização inteira, eu tenho que lidar com tudo isso, chega a dar uma aflição. Então eu quero ouvir mais dessa tua experiência na prática de como que está sendo trabalhar com esse novo método, como que está sendo para você depois dessa quase crise de identidade aí profissional, para que a gente consiga entender também como que se faz isso na prática, sabe? Porque a gente às vezes vai muito por essa linearidade e esquece e sofre com isso também. Esquece das pessoas e sofre com isso. Eu acho que assim, Kendra, ainda dando continuidade nessa sua última fala, a gente sofre muito com isso, né? Eu sempre sofri muito nos projetos. Era um sofrimento velado, assim, porque a gente que trabalha na área de saúde e segurança, seja técnico de segurança, engenheiro ou profissionais da área de segurança comportamental, a gente lida com a vida, né? Então, assim, vou falar aqui se tiver os prevencionistas aí, pessoal da indústria, não vou estar falando mentira. Tem empresa que eu atendo que tem indicador de fatalidade. Então, você chega lá para conversar, eu falo assim, eu quero dar uma olhada nos indicadores. Aí, a hora que chega lá, nosso indicador de fatalidade é 6. A gente sabe que por ano a gente vai perder 6 vidas. Quando não... Oi? Eu tenho um indicador onde eu sei que para produzir o meu produto lindo, maravilhoso e ter o meu faturamento X para um determinado produto estar nas nossas casas, eu deixei 8 famílias para trás. 6, né? Especificamente desse cliente. Aí, quando não, né, empresas com grau de risco não tão grande, mas você vai olhar o indicador de acidentes, aí você vê a quantidade de acidente que está acontecendo, a quantidade de pessoas afastadas, a quantidade de atestado médico, e aí eu olhava 10 anos, olhando para tudo isso, uau, para estarem aqui na minha casa e eu conseguia ver certinho, sabe, os produtos? Isso, para tudo isso tá aqui. A gente tá indo no caminho errado. Tá. É muito. E entra nessa parte do sofrer, porque assim, eu não trabalhei diretamente na área da segurança no trabalho, foi na parte de RH, mas conectada com a segurança. E eu ouvi assim, é uma empresa segura, tá, né? Tipo aquela coisa assim, não, aqui a gente, segurança é um valor, aqui essa empresa é segura. E você ouvir essa história sendo vendida pelos colaboradores, os colaboradores comprando essa história, só porque ao mesmo tempo vinha um BDS, por exemplo, com a pirâmide de Bird falando, ó, do jeito que a gente tá aqui, logo vai dar um acidente desse jeito aqui, vai perder alguém, quem sabe seja você, por isso que a gente tem que fazer segurança. E eu ficava, não é possível que a gente está falando isso e que a gente está falando com tanta normalidade e aceitando que esse acidente vai acontecer. Não é possível que vocês estão falando que esse ambiente é seguro e tem tanta gente se machucando. E isso a partir daquilo que foi relatado e daquilo que não foi relatado. Não é possível que para vocês me falarem que isso aqui, essa manutenção, essa parada foi 0 acidentes, vocês desviaram um monte de acidente, colocaram para baixo do tapete várias coisas que aconteceram. Então, o ambiente é seguro realmente? Como que a gente aceita isso, sabe? Vem desse lugar a dor e revolta também de que, cara, não é assim. Vamos olhar de verdade para o que está acontecendo nessa empresa, ao invés de simplesmente querer jogar para debaixo do tapete. O Cadu Venturini falou: sistema de gestão, gestão de riscos, cultura de segurança não totalmente juntos e não podem nunca ser um para cada lado. Exatamente. É a tal da integração das iniciativas, né? Não as iniciativas desencontradas. E aí, Kendra, o que me aconteceu, né? Eu fiquei de mal dos clientes. Eu fiquei de mal da indústria. Fiquei com muita raiva de tudo que eu estava vendo, porque assim,
eu via e encontrava os gestores dos contratos, o sponsor dos projetos conscientes de tudo isso. E eles com um poder de tomada de decisão, de mudança, de fazer diferente, né? De matar menos gente, de machucar menos gente, de afetar menos pessoas, de diminuir o número de atestados. Eles conscientes com a faca, como que é a outra na mão? Com a faca e o queijo? Queijo. A faca e o queijo na mão. Para ter a tomada de decisão, que era só uma tomada de decisão e não tomavam a decisão. E aí queriam implantar toda aquela coisa bonita para dizer que implantou e que estava fazendo cultura de segurança, porque eles iam seguir por esse caminho e não pelo outro, por conta de N questões, né, organizacionais, que a gente sabe, conflitos de interesses organizacionais. E aí eu falava assim, toda vez que eu tentava sair do mundo corporativo, principalmente dessa área de segurança, me aparecia um novo projeto. Eu falei, eu não acredito. Eu não tô acreditando nisso. A hora que eu falo que eu não quero mais, aí vai aparecendo mais. Eu falava assim, deve ser um recado de Deus, do universo, de que ali é o meu lugar. E aí passou um tempo, eu entendi que realmente a indústria era o meu lugar. E aí quando eu aceitei que esse era o meu lugar, essas formações foram vindo e foram linkando com a experiência que eu tinha. E aí eu sofri menos, porque ficou mais leve aqui no ombro, sabe? Quando a gente quer mudar os números sozinho, quer mudar a cultura da empresa, a cultura de segurança sozinho, na raça, na mão, no dente, sabe? Com sangue nos olhos, a gente perde muita energia, a gente perde saúde, a gente não consegue praticar o cuidado verdadeiro, porque a gente está morrendo no campo de batalha, né? Vendo tudo isso. E aí eu pensava assim, por onde que eu começo? Tem que arrumar tudo isso no sistema de gestão. Tem que arrumar tudo isso lá na operação e gestão de riscos. Tem que criar tudo isso para treinar as pessoas em percepção de riscos. Tem que criar essas ferramentas. Tem que atender aqueles requisitos legais. Cumprir aqueles treinamentos normativos. Treinar o time do SESMIT. Treinar o time de RH. Criar um programa para desenvolvimento de líderes. Meu Deus do céu! E ao mesmo tempo, várias iniciativas dentro da empresa acontecendo, né? Em qualidade, em sustentabilidade, em produtividade, em manutenção, em gestão de pessoas, porque é assim, né? Todas as áreas estão em mudança e inovação a todo momento. E a área de segurança está lá, olhando tudo isso e gerenciando toda essa mudança, né? Fora os microprojetos que aparecem, né? Para a área de saúde e segurança e acompanhar de adequação, um desenho de novo projeto, implantação de novos projetos, e que aí isso pega uma energia do time do SESMIT, o SESMIT tem que olhar para lá, e aí acaba esquecendo de olhar o todo. Quando eu conheci a modelagem, eu entendi que cultura, Kendra, é relacionamento humano. A grosseiro modo. Sabe? Chega de fantasia mental, chega de sobrecarga, sabe? Sobrecarga profissional, né? Cultura organizacional são relacionamentos humanos. E se cultura organizacional é como eu me relaciono no dia a dia com o determinado tema, né? Cultura de segurança é o como eu me relaciono com o tema segurança. Toda empresa tem cultura, todas, independente do nível, né? A qualidade do como eu me relaciono com o tema de saúde e segurança é o que vai determinando o nível de maturidade, né, da cultura de segurança baseado em Hearts and Minds ou em Bradley, e é o que diz se essa organização ela tem uma cultura organizacional de excelência em segurança. Se ela tem uma cultura organizacional que tem segurança como um valor. É a qualidade desses relacionamentos. Por quê? A segurança, o comportamento seguro é aquilo que sempre acontece no momento presente. No momento presente. Na execução da atividade, na atitude, no agir, no momento presente, ao executar uma atividade ou eu me relacionar. É o relacionamento. Porque, se a gente olhar do ponto de vista da estudo, de ciência, que diz que cultura é a soma de crenças e valores de uma organização, isso quer dizer que é a soma daquilo que eu acredito, né? A minha crença e o meu valor perante aquilo. Como que eu vivencio as crenças e os valores, então, disso que eu entendo como cultura?
Como que eu vivencio as crenças e os valores de segurança? É sempre no momento presente, ao eu executar uma atividade ou a eu me relacionar com as pessoas. E as literaturas de desenvolvimento de cultura organizacional, novamente, eles falam que cultura é o legado institucionalizado da liderança do passado e da liderança do presente. Se a gente criar um link com a filosofia da doutora Amy, é aquilo que acontece nas dinâmicas dos times diariamente. E aí, quando eu venho para uma estrutura de desenvolvimento de cultura organizacional, baseado numa modelagem, não de uma implantação. Tipo assim, abre a goela aí, agora nós vamos implantar uma coisinha aqui. Não. Né? Então, quando eu falo num processo de modelagem de cultura organizacional ou de uma modelagem de cultura de segurança, é um processo respeitoso, aonde eu entendo as dinâmicas dos grupos, como que essa liderança se relaciona com o tema, como que esses times se relacionam com o tema, quais são as falas, quais são as narrativas, quais são o linguajar. É óbvio, Kendra, que eu estou falando desse lugar mais de comportamento, cultura, abstração, desenvolvimento humano, né? Okay. Mas para eu chegar nesse lugar de mais performance, de uma cultura organizacional, uma cultura de segurança, novamente eu falo, gente, a casa tem que estar em dia. A casa tem que estar em dia. As ações do SESMIT, o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança, tem que estar em dia. Para eu começar a trabalhar esse processo de modelagem, de fazer as áreas entenderem o que é saúde e segurança, baseado nos meus procedimentos. Eu vou co-criar um procedimento para aquela área. Eu vou lá naquela área, pegar alguém lá do meu SESMIT, no modelo Business Partner, eu vou ir até aquela área, eu vou ouvir aquele gestor, eu vou ouvir aquelas pessoas, eu vou acessar a necessidade. Tem a frase, né, que eu já comentei com você, se você quer, do neuromarketing, se você quer entender sobre os animais, não vá ao zoológico, vá até a Amazônia. Se a gente olhar do ponto de vista de modelagem, não tem como eu criar uma sistemática de desenvolvimento de cultura organizacional, de segurança, dentro de uma sala. Eu tenho que ir até as áreas, conversar com essa pessoa, entender as necessidades, entender as competências, entender esse linguajar, entender a vivência e ir criando uma sistemática para o desenvolvimento de consciência daquele time. Porque é aquele time que vai começar a performar em segurança. A hora que aquele time começar a performar em segurança, aquele outro que ele atende vai começar a performar em segurança. A hora que eu for atender esse time, entender ali o risco, a atividade, os desafios ergonômicos, os desafios de segurança, a liderança daquela área, né, o nível de cobrança, e eu começo a atender aquela área, e eu começo a co-criar com ela os procedimentos, a adequação, a gestão de riscos, a organizar um sistema de gestão que atenda aquela área para que faça sentido o indicador, a meta daquela área, que faça sentido ela vivenciar a segurança. E todo esse processo de modelar cria essa aproximação da área de saúde e segurança com essas áreas clientes. Um ponto importante da modelagem é a gente entender que ela acontece em 3 níveis. Quando eu falo, antes de falar da modelagem, só para quem está curioso, existe sim uma diferença, né, de cultura de segurança para cultura organizacional. Cultura de segurança tem um modelo de diagnóstico para você aplicar, medir a maturidade e acompanhar o desenvolvimento dessa maturidade através da curva de segurança, que a gente chama. E dentro dessa curva de segurança cada consultoria vai desenvolver os atributos de desenvolvimento que ela quer avançar na cultura de segurança especificamente daquele cliente. E aí, quando eu fiz a formação em modelagem, clarificou para mim que não existe cultura em silo. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar o lugar de onde eu estou falando. Existe cultura de segurança do ponto de vista de crença coletiva dos profissionais da área e de uma necessidade específica da segurança ocupacional e da gestão de riscos. Tem como medir, tem como desenvolver. Só que só a curva de maturidade e só esse diagnóstico não garante o desenvolvimento sustentável dessas iniciativas dentro da cultura organizacional. Porque a cultura organizacional é aquilo que acontece no dia a dia das relações de todas as áreas. Então, não existe
cultura de segurança, cultura de qualidade, cultura de sustentabilidade, cultura de confiança, cultura de inovação. A gente pode criar todas as culturas. Cultura de gestão de pessoas. Não tem ilusão mental. A única cultura que existe dentro de uma empresa é a cultura da organização. É a cultura organizacional. Então, se essa cultura organizacional ela tem segurança como valor, aí ela vai atrás dos recursos, das ferramentas. Ela pode ter um diagnóstico, ela pode ter um diagnóstico, ela pode só performar ferramentas que ela já tem, ela pode arrumar a casa, arrumar ali o sistema de gestão. Ela vai atrás de ferramentas para melhorar a performance dessas iniciativas, do como a gente se relaciona com o tema em saúde e segurança. Mas a cultura, ela é única dentro da empresa, da organização. Se eu não tenho esse entendimento, Kendra, de que a única cultura que existia é da organização, eu vou criando iniciativas desencontradas. Então, essa iniciativa é para a cultura de segurança. Essa é para a cultura de sustentabilidade. Essa é a atividade. E aquela coisa assim, né, Lei? Tipo, você tá fazendo ações voltada para a parte da cultura de segurança, e aí tem o RH focado na parte de cultura organizacional. E as ações não se encontram. E isso não vai colaborar nem para uma nem para outra. E quando você fala dessa maneira, para te explicar como que organiza o meu pensamento nesse entendimento, para você ver a loucura que é a minha cabeça. Você fala assim, não existe cultura de segurança, de qualidade, de meio ambiente, a cultura organizacional. Como que isso se dá na minha cabeça? É como se tivesse uma prateleira. Então, essa estante, né? Tem a estante, é a cultura organizacional. E cada prateleira que faz parte dessa cultura organizacional é uma área. Então, a gente tem a parte da segurança no trabalho, a gente tem a parte da qualidade, a parte do meio ambiente que forma essa estante. Então, sem essa prateleira aqui, a estante está incompleta, sem aquela lá está incompleta também. Então, se nós não temos tudo isso junto e essas frentes convergem, a gente causa dissonância dentro da cultura. E isso vai bagunçar e não vai evoluir. Então, quando você traz isso, faz muito sentido para mim, que entra naquilo que eu via lá atrás de tipo, gente, mas vocês só estão olhando para uma coisa só, o que é isso aqui? Vamos olhar para o resto, vamos olhar para essa estante por completo, para que a gente possa ver também como que as outras áreas podem nos ajudar. A gente não vai conseguir sozinho, a gente precisa de todo mundo junto. Então você traz essa fala e me vem essa estante assim na cabeça, sabe? Só para tentar, de forma lúdica, explicar para o pessoal também, contribuir com a tua fala. Gente, adorei, já vou usar sempre esse exemplo da estante. E Kendra, quando você fala, né, dessa estante da cultura, a pergunta é, então, dentro da organização, quem cuida da cultura organizacional? Quem é o departamento responsável dentro de uma empresa por cuidar da estratégia da cultura, da performance da cultura, da ativação da cultura, do cascateamento da cultura, de garantir que os líderes estão vivenciando essa cultura, de que os times estão vivenciando essa cultura? Olha, teoricamente, boa parte de quem cuida disso é do RH. E, sinceramente, eu não vejo que isso seja algo sustentável. Minha visão sobre, sabe? Porque eu acho que para se trabalhar uma cultura tem que ter uma equipe multidisciplinar para se olhar para isso, sabe? Tem que ter uma frente para isso também. Eu vejo dentro da segurança no trabalho, por exemplo, os profissionais tendo que estar em várias frentes e não dando conta de tudo. Então, não é só a parte de documentação, o técnico, é a parte de estar na área, é a parte de olhar para uma cultura, de olhar para uma atividade e não se dar conta de nada. A mesma coisa dentro do RH. Onde eu trabalhei, uma das empresas que eu trabalhei, o RH o que menos fazia era cuidar de pessoas, cuidava de processos. Então, que RH que é esse que é mais recurso que humanos, que era o que a gente falou na live lá do Maio Humanizado? Que RH, como que ele está olhando para essa cultura? Com que tempo? Com as agendas todas cheias de reunião. Então, teoricamente, no meu ver, a maioria das empresas está sem quem cuide. É aquela coisa assim que cachorro que tem muito dono morre de fome. E aí, por
E aí, só para responder, o departamento responsável dentro de uma empresa, segundo as literaturas, o conceito de desenvolvimento organizacional, as literaturas elas afirmam que é a área de RH. São os profissionais que se formaram para isso, que se especializaram nisso, que são os estrategistas de gente. O RH de uma empresa, ele é o responsável por cuidar da cultura organizacional. Não por acaso, é eles que aplicam pesquisa de clima, não por acaso, é eles que aplicam avaliação de desempenho, não por acaso, é eles que desenham a política de benefícios e reconhecimento, não por acaso, é eles que desenham a política de cargos e salários, não por acaso, é eles que desenham os planos de treinamento anual. Não por acaso, é eles que contratam as pessoas com as competências para virem para a organização. O RH, ele é o responsável por cuidar da cultura da organização, da estratégia da organização, junto com o quê? Com o CEO, junto com a alta direção, junto com os diretores. E formar os diretores, alinhar os diretores nessa narrativa. Não adianta eu ter missão, visão, valores e políticas no site institucionalizado. O RH ele tem o papel de pegar tudo isso que foi criado no nível institucional e fazer a organização viver isso dentro das relações diárias. É tirar do papel. Se é isso que a gente acredita, essa é a nossa crença, esse é o nosso propósito, e aí RH? Como que a gente faz que a diretoria viva isso, para que os nossos gestores vivam isso, para que os times vivam isso? Então, quando eu olho para tudo isso, e assim, o que eu sei também que atualmente tem organizações criando departamento específico de cultura fora do RH. Então, tem o departamento de RH com todo o seu ecossistema e estão criando um departamento de cultura organizacional para para cuidar da estratégia da organização. Tem uma frase, a gente está para finalizar, mas que eu gosto muito do Peter Drucker, que diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer, gente? Não adianta a gente bater a cabeça todo dia, fazer reunião para alinhamento da estratégia. A cultura é mais forte, o comportamento é mais forte, o hábito é mais forte, o como me relaciono no dia a dia com o tema é mais forte. A cultura da organização, ela vai comer essa estratégia. Por mais que eu fique narrando ali, né? Tem que. Se eu não vivenciar, a cultura organizacional ela vai comer a estratégia no café da manhã. A gente perde o jogo. A gente perde o jogo. E isso é muito sério. E aí, para seguir, para você poder fechar, eu tenho que entender que a cultura ela se desenvolve em 3 níveis. No organizacional, a diretoria, né? CEOs, diretorias, montando essa base, então, do que a gente acredita, a narrativa, institucionalizar tudo isso, essas crenças, esses valores, esses propósitos, vivenciar isso, sensibilizar, criar uma sistemática para cascateamento dessa informação, para que toda a organização possa vivenciar isso, não só na fala, não só no evento corporativo, mas que a organização sinta isso no nível organizacional. No nível coletivo, eu tenho que desenvolver as lideranças e os times. Gente, a gente não está fazendo isso. E no terceiro e último nível, o desenvolvimento individual desse líder. Eu tenho que desenvolver o líder individualmente. Eu tenho que desenvolver o líder com o time dele. Seja o gestor de SESMIT com o time de SESMIT, seja o gestor, gerente de manutenção com o time de manutenção, seja gerente de RH com o time de RH. Eu tenho que ter esse desenvolvimento coletivo do time, porque é o time que performa, não a cultura. E eu tenho que ter essas regras do jogo clara. E aí o que a gente faz? A gente desenvolve a liderança, cria um negócio, né? Só uma informação para ter. E quem que a gente cobra na hora que o bicho está pegando? A gente cobra os times. Os únicos que não foram treinados para performar com os seus líderes. E são eles que geram a sustentação dos ritos organizacionais. Então, quando eu entendo que existem níveis, eu consigo organizar esse sistema de modelagem para ir fazendo times performarem junto com seus líderes frente à sistemática que eu criei dentro do sistema de gestão. Se eu quero ficar numa cultura calculista, só o time do SESMIT pode
tocar o barco. Arruma a casa, sistema de gestão, traz performance, faz modelo business partner para as áreas performarem. E ok, agora se eu quero uma cultura de excelência, uma cultura de segurança e valor, uma cultura proativa e generativa, eu vou ter que envolver o RH. Eu vou ter que envolver o RH, porque é o RH que cuida de matriz de treinamento, matriz de competência, desenvolvimento de pessoas, é o RH que entende de gente. Para esse líder fazer gestão de pessoas, ele precisa entender dos processos, mas principalmente de gente, tecnologia humana. Ele precisa entender como a mente humana funciona, como as emoções funcionam. Se ele não entender como as pessoas funcionam, ele não vai conseguir fluir com as ferramentas que foram criadas para engajar e conectar essas pessoas. E a partir do momento que a organização entende isso, ensina esse indivíduo a lidar com o ser humano, porque nós não estamos falando de cangurus, estamos falando de seres humanos. A partir do momento que eu entendo que empresas são pessoas, eu tenho que entender de pessoas. Então, a partir do momento em que a organização investe nessa capacidade de fazer com que a gente entenda que tudo é uma consciência, tudo é informação. A gente compreende o mundo através da linguagem. Tudo é uma linguagem de informação que passa pela mente humana. E se eu não compreendo o fluxo dessa informação na mentalidade humana, nem adianta eu dar treinamento de percepção de riscos. Eu morro na primeira hora do treinamento. Não adianta eu explicar risco e perigo, minha gente. Eu tenho que explicar como a mente percebe o risco. Você entende? Ai, Lê, você é muito maravilhosa. Fica aqui mais 3 horas, por favor, pra gente que eu... Nossa, lindo demais, Lê. De verdade, assim. Tô subindo aqui pra ver o que o pessoal tá comentando, mas a minha cabeça, ela borbulha toda vez que eu converso com você. Vamos lá. O Luiz Ricardo, possivelmente ele comentou isso quando a gente estava falando da cultura como estante. Ele falou, seria a famosa visão da floresta e não da árvore, concordam? Faz sentido. O CDD falou, algumas organizações não acordaram para esse conceito, isso é reflexo da cultura, fazer mais com menos. Não deu conta, troca. Aí ele falou assim depois, a estratégia precisa tomar café da manhã junto com a cultura. A Humanos falou, duas maravilhosas, ai, obrigada. Bruna bateu palminhas. Todo mundo gostou do bate-papo, hein? Nossa, incrível. Que bacana. Lê, que eu quero agora, pra gente já encerrar, porque você falou, a gente já tá se encaminhando pro encerramento, e eu nem tinha percebido que a gente já tava se encaminhando pro encerramento. Pra mim, eu tava aqui no início ainda. Mas eu gostaria de finalizar com você deixando um recado pro pessoal que tá aqui com a gente até agora, pro pessoal tanto da área da segurança, quanto da área afins, né, mas que tem esse olhar voltado para a segurança no trabalho. O que você deixa de recado para esse povo pensando na cultura? Se cultura são as relações humanas, e eu me relaciono com outras pessoas, eu vou fechar a live de hoje usando a mesma frase do Rico e da Ana, mas trazendo uma provocação, né? A frase do Jung. Conheça todas as teorias. Importantíssimo para a nossa área, porque a nossa área é de alto risco, minha gente. Não é brincadeira. A gente está falando de vidas. Conheça todas as teorias. Estude o máximo que você puder, se enfie nos cursos. Conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas. Vá em campo. Vá vivenciar o campo. Vá conhecer na prática, né? Vá para a Amazônia e entender como a coisa acontece no momento real. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. E aí a provocação é o seguinte, o que é a alma humana? Ai, que lindo. A gente precisa também estudar a alma humana. A gente precisa entender o que somos, quem é o ser humano, o que a gente está fazendo aqui, qual que é o propósito da vida, qual que é o propósito da minha vida. A partir do momento que eu entendo o propósito da vida humana aqui na Terra, eu consigo ter mais empatia, compaixão, segurança psicológica, escuta ativa, colaboração, inovação. Tudo é associado à aprendizagem humana, à proatividade, à inovação, coisas generativas, ela vem de forma orgânica. É um fruto, é uma resposta do seu sistema humano. Humano. Você só precisa compreender o que é ser humano. E a partir dessa iniciativa,
cuidar deste outro como um outro humano, compreendendo que somos uma coisa só. Aí, Kendra, você pode trazer o sistema de gestão de saúde e segurança mais pesado que tiver, o treinamento mais pesado que tiver, o pessoal vai querer fazer, porque eles foram considerados como humanos, sabe? Então, é isso. Estudar, então, sobre o que é a alma humana. Nossa, eu não quero mais nem falar nada, já vamos encerrar por aqui mesmo, para não estragar esse momento. A Letícia, gente, é de uma profundidade que eu não tenho nem como dimensionar. Qualquer coisa que você vá falar com ela, você sabe que não vai ser superficial, que não vai ser feito por fazer, falado por falar. Existe um sentido, existe algo para além daquilo que ela ressoa nas palavras. É incrível. Só tenho a te agradecer por essa conversa e que a gente possa ter a oportunidade de conversar ainda mais sobre, tanto por vídeo, por áudio, por podcasts, né? Eu e a Letícia trocamos podcasts, não são áudios, são podcasts. Eu acho maravilhoso, porque é difícil a gente encontrar isso. Então, muito obrigada, Lê, de verdade, por todo o conhecimento que você passou aqui. Pessoal que acompanhou a gente até agora, gratidão. Pesquisem, quando a gente fala de humanização, aqui a gente falou de humanização, dá uma pesquisada em Maio Humanizado, é um movimento muito bacana, que logo mais, já que quinta-feira não ia ter live do Segurança em Foco, eu apareço em live para conversar com vocês sobre o Maio Humanizado, vai ser bem bacana. Então, vamos juntos fazer uma segurança no trabalho mais humanizada, mais linda, mais rica e mais sustentável. A gente precisa disso. Obrigada, viu, Lê? Todos, obrigada, Kendra. Um beijo. Tchau, tchau, gente.